Muito bem. Eu vou fechar os comentários agora, para a gente, porque é uma coisa que acaba nos distraindo quando a gente está conversando. Vocês podem pegar os papéis que vocês têm que fazer as anotações, e a gente vai abrir depois para nós podermos conversar no final da nossa fala. Então, desejo a todos uma boa noite. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro de cálculo mental em minha prática. Estamos muito contentes em... Joel, você levantou a mão querendo ou não? Acho que não. Nós vamos deixar, acho que já vamos até colocar, né, Sabrina, que a gente vai deixar para abrir a palavra no final, para não ficar interrompendo a nossa fala agora, né? Eu acho que senão fica... a gente não consegue manter a sequência, né? Acho que nós podemos começar de novo. Então, vamos lá. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro de cálculo mental em minha prática. Esse é o terceiro porque a gente já promoveu 2 encontros com essa mesma temática, que estão no YouTube, primeiro encontro e segundo encontro de cálculo mental. Era um pouquinho diferente aqueles 2, porque a gente trouxe professoras para fazerem um relato sobre como o Leaking influenciou e o cálculo mental influenciou na prática delas. Então, por isso, chamamos este de terceiro encontro de cálculo mental, onde falaremos do método Leaking. Estamos muito contentes com o alcance que a gente teve. Nós temos vários professores de Palmeira das Missões, Vila Nova do Sul, Novo Barreiro, São Pedro das Missões, mais algumas pessoas de Sagrada Família, Novo Xingu, Sarandi, Constantina, Santa Maria, Novo Hamburgo, São Leopoldo, várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, Caçapava, Novo Tiradentes, Novo Barreiro, deixa eu ver se tem mais alguma diferente, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem mais uma colega que falou que era de Dourados, Ronda Alta, Jesuítas e Novo Tiradentes. Então, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito contentes em ter vocês aqui, principalmente por dedicarem esse tempo a ouvir sobre o método Leaking e sobre as ideias que eu e a professora Danilene temos. Então, considerem-se todos abraçados e muito acolhidos nesse encontro. Eu sou a professora Sabrina Zancan, trabalho aqui em Palmeira das Missões, na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Palmeira das Missões, e sou a criadora do Leaking, e agora eu tenho a professora Danilene, que está ajudando o Leaking a crescer. Pegou ele na adolescência, né, Dani? Agora nós estamos dividindo a paternidade do método Leaking. Professora Danilene? Obrigada, boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Eu sou a professora Danilene Berticelli, eu falo aqui do Paraná, minha cidade é Palotina, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, e há mais de 8 anos, quase 10 anos, que eu tenho feito pesquisas relacionadas ao cálculo mental. E de 5 anos para cá, essas pesquisas elas estão sendo realizadas em parceria com a professora Sabrina, uma parceria que tem dado muito certo, a gente tem estudado muito sobre esse tema. Então, hoje, diante de tantos temas que a gente poderia falar para vocês, que são vinculados ao cálculo mental, nós escolhemos falar sobre o método Leaking. É bem provável que durante esse ano a gente vai ter outros encontros de cálculo mental em minha prática, onde nós vamos focar em outros assuntos que também estão relacionados com o cálculo mental. Mas na noite de hoje, o nosso objetivo é conversar com vocês um pouco sobre o método Leaking, o que é, como ele se formalizou, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje, nessa noite. Para uma questão de organização, a gente só vai pedir mais uma vez que vocês mantenham os microfones fechados, porque eu e a professora Sabrina vamos dar sequência na nossa ordem de fala, e depois, ao final da nossa fala, nós vamos passar a palavra para vocês, tá? Então, a gente está muito feliz que vocês estão aqui, e a gente espera que vocês aproveitem muito o conteúdo que nós preparamos para conversar com vocês essa noite. Muito bem, obrigada, Dani. Então, a motivação é a gente
contar para as pessoas que não sabem o que é o líquen, a gente falar sobre ele hoje. Então, nós vamos começar falando sobre o que são líquens. Essa imagem aqui debaixo, não sei se vocês veem o meu cursor, mas a imagem que está na parte de baixo, são líquens, e eles são considerados colonizadores primários. E a gente tem uma frase, uma teoria que diz que nenhuma floresta cresce sobre uma rocha se ela não começar por um líquen. Então, é por causa dessa propriedade dos líquens que ele dá nome a esse trabalho que ensina matemática nos anos iniciais. Por que na época, eu sozinha escolhi o nome líquen para o método? Por essa analogia, essa metáfora que a gente consegue fazer, dizendo que nenhuma floresta cresce sobre uma rocha se ela não começar por um líquen. Assim como nenhuma matemática superior se constrói se ela não começar por aritmética. Então, a gente precisa aprender aritmética para conseguir aprender uma matemática superior. Então, aqui, vocês já podem fazer a primeira anotação de vocês. Quando a gente fala em uma aritmética básica, aritmética são contas, tá? É o que a gente aprende lá no primeiro ano. Adicionar, multiplicar, conhecer como funcionam os números. Se a gente não tem um bom conhecimento da aritmética, a gente não consegue entender a matemática. Porque se nem os números fazem sentido, como que a álgebra, como que a análise, outras coisas acima de uma matemática superior vão fazer sentido para você? Então, a gente decidiu começar a melhorar a aprendizagem de matemática, olhando lá para a base da matemática, que é a aritmética, para que uma floresta matemática cresça com os nossos alunos. E quando a gente olha isso, a gente faz, então, essa analogia. Assim como uma floresta precisa começar por um líquen, a matemática precisa começar pela aritmética. Então, a gente foi lá nos anos iniciais para começar isso, porque é lá que as crianças estão aprendendo essa aritmética. Então, a gente olhou para como as crianças fazem essas contas, como que elas usam aritmética lá nos anos iniciais. E aí a gente vê que tem aquelas crianças que usam material concreto, que contam nos dedos, e a gente tem aquelas crianças que usam o cálculo mental, que usam a mente. Então, a gente foi pensar, como pensa um aluno que é bom em matemática? E nesse momento, eu peço para vocês, bom em matemática ou que é bom em contas. E aí eu peço para vocês acionarem aí na mente de vocês, ou até escreverem o nome no papel, de uma pessoa que vocês admiram, que essa pessoa seja muito boa em matemática. Pensem em alguém, e para vocês lembrarem, escrevam o nome dessa pessoa. Olha, eu admiro essa pessoa porque ela é muito boa. Vocês podem lembrar de um aluno, como podem lembrar do pai, do avô, pessoas normalmente mais velhas. E quando a gente olha para essa pessoa, eu quero que vocês pensem quais são as características do pensamento dela. Porque ela é boa em aritmética. Porque quando a gente pede alguma coisa, ela corre, pega um papel e arma uma conta? É esse o comportamento que essa pessoa boa em matemática tem? Provavelmente não. É uma pessoa que vai pensar, que vai usar na mente, vai responder isso com a mente. E ela vai usar, então, o que a gente vai chamar de cálculo mental. Mas cuidem que agora a professora Danilene vai mostrar para vocês o que é o cálculo mental e a gente vai ver algumas características. Quem já ouviu a gente falar pode pensar assim, e de novo elas vão mostrar o que é cálculo mental. Mas é praticamente impossível a gente falar do método Líquen sem trazer para vocês o que é o cálculo mental e o que a gente entende por cálculo mental. Então, todas as nossas falas sempre começam por aqui. Nós precisamos que todos entendam e tenham a mesma definição de cálculo mental. Então, vou mostrar para vocês aqui mais duas contas e vou passar a palavra para a professora Danilene. Obrigada. Bom, pessoal, aqui na tela, a professora Sabrina está trazendo duas formas diferentes de nós resolvermos a mesma operação, tá? Na primeira coluna, nós trouxemos uma aritmética com cálculo mental. Então, a gente tentou ilustrar para vocês como é o pensamento de uma pessoa que resolve operações de aritmética
com estratégias de cálculo mental. É tudo que está nessa primeira coluna, onde nós temos o tom azul e o amarelo ali, é o que vocês estão vendo de uma pessoa que resolve as expressões com cálculo mental. Em verde, nós estamos destacando uma aritmética daquela pessoa que não necessariamente tem cálculo mental e que se apoia no algoritmo para resolver. Tá? Então, num primeiro momento, eu quero que vocês olhem para esses slides e que vocês tentem perceber o que eles trazem de diferença. Tá? Além da quantidade de formas diferentes, né? Eles trazem vários aspectos que são relevantes quando a gente pensa em trabalhar com cálculo mental, em desenvolver uma aritmética com cálculo mental. Então, no primeiro modelo que nós temos ali, que é a aritmética com cálculo mental, vocês percebam que existem diversas formas diferentes de resolver a mesma operação. Então, isso já é uma primeira característica do cálculo mental. Formas diferentes para fazer a mesma operação. Porque cada pessoa vai pensar de um jeito. Hoje, nós estamos aqui nesta sala em 40 pessoas. É possível que cada um de nós tenha um pensamento diferente. Eu e a professora Sabrina, geralmente, quando nós vamos preparar as nossas tarefas, geralmente a gente pensa diferente. De preferência, tem que ser diferente para dar um pouquinho de discussão e ficar uma coisa um pouco mais acirrada. E isso é uma característica do cálculo mental. É a particularidade como as pessoas resolvem os exercícios. Uma outra observação que eu quero que vocês vejam é a forma que a gente apresenta a operação quando nós estamos trabalhando com o cálculo mental, tá? A operação aritmética com cálculo mental, ela está toda representada na horizontal. Enquanto que a aritmética que trabalha com algoritmo, ela está toda representada na vertical. Isso já leva também a uma mudança na forma de você buscar a solução. Por quê? No pensamento, quando você está trabalhando com a operação na horizontal, você olha para o número como um todo. Eu estou olhando para o 16 e estou olhando para o 18. Eu penso nessa amplitude do número, tá? E eu vou realizar essa operação, geralmente, da esquerda para a direita, tá? Então, essa é uma marcha que nós temos quando a gente vai resolver uma operação por cálculo mental. Quando eu vou fazer por algoritmo, observem que eu não vou olhar para o 16 especificamente e para o 18, mas eu começo a resolver essa operação da direita para a esquerda, então é uma outra marcha, e eu vou olhar para as unidades separadamente. Então, eu vou me ater ao 6 mais 8, e depois eu tenho que saber a regra, né? Eu sei que sobe uma unidade e eu vou somar 1 mais 1 mais 1. Então, eu somei unidades para fazer o 6 mais 8 e somei unidades para fazer o 3 mais 4. E a minha conta, ela fica por ali, tá? No cálculo mental, a gente tem o que... Eu acho que a professora Sabrina fala isso, né? Os números dançam, é isso que você fala às vezes, né? A gente tem a dança dos números, porque eu olho para o 16 e para o 18 e eu penso nas diferentes possibilidades que eu posso... É como se fosse um quebra-cabeça. Eu desmonto esse número e monto ele de novo. Então, quem pode ser o 18, o 16? O 16 pode ser 10 mais 6, o 16 pode ser 15 mais 1, pode ser 14 mais 2, pode ser 13 mais 3. Então, eu tenho várias possibilidades de desmontar e montar esse número de acordo com aquilo que eu necessito para resolver essa operação. Então, eu faço essa brincadeira, os números dançam, os números, eles se movimentam, eles têm essa flexibilidade que é extremamente importante para a gente resolver uma operação por cálculo mental. E uma outra característica que vocês podem ver, que quando a gente coloca a aritmética com cálculo mental, a gente não está interessada necessariamente na resposta. Porque se vocês forem perceber, os 7 modelos que eu e a professora Sabrina trouxemos na coluna azul ali, nenhuma vez apareceu a resposta, porque o que estava me interessando nisso aqui era saber o pensamento que foi mobilizado para resolver essa operação. Eu quero saber o caminho que a minha criança, o meu aluno, o adolescente usou para resolver essa operação que é o 16 mais 18. Uma vez que lá na aritmética com o algoritmo, não me interessa, eu não consigo às vezes nem saber qual é o caminho que meu aluno tomou para chegar onde ele chegou. Eu sei a resposta que ele coloca ali para mim. E essa resposta nem sempre vai me dizer se ele não foi lá do ladinho do caderno, pensou no 6, colocou 8 risquinhos e fez essa conta usando uma contagem. Ou se ele usou os dedos para fazer esse 6 mais 8, isso não está explícito.
nessa operação que ele fez por algoritmo. Então, o algoritmo ele não me dá essas pistas, eu não consigo saber o que o meu aluno sabe. Enquanto que no cálculo mental, todos esses elementos, eles são visíveis de acordo com aquilo que o aluno escreve. E o fato dele escrever não quer dizer que ele não fez cálculo mental, não tem problema nenhum. Ele está usando estratégias que ele conhece, ele está registrando essas estratégias para poder resolver essa operação que foi dada para ele. Então, vocês percebam que nós temos pelo menos 7 possibilidades diferentes quando a gente vai trabalhar com cálculo mental, e que quando eu trabalho como algoritmo, eu tenho apenas um caminho de resolver essa operação, que é um caminho que necessita de uma regra e de poucos conhecimentos que eu vou mobilizar aqui, tá? Então, vocês percebam que no primeiro caso, a gente tem ali o que ele fez. Ele foi resolver o 16 mais 18 e ele manteve o 16, né? Nós mantivemos o 16, o nosso aluno, e o 18 ele desmontou. Ele sabe que o 18 pode ser escrito em 16 mais 2. E essa estratégia foi adotada possivelmente porque quem utilizou ela tem uma memória já construída de que 16 mais 16 é 32, então eu somo os 2 que sobraram ali, porque eu quebrei o 18 e montei ele de novo de uma outra forma, tá? Uma outra pessoa poderia resolver essa mesma operação usando o 16 como 18 menos 2, que é uma outra forma de a gente expressar o 16. Por quê? Porque ele foi utilizar uma memória que é também conhecida, que é o 18 mais 18. Então, 18 mais 18 dá 36, eu preciso subtrair aqueles 2, porque eu pensei no 16 como 18 menos 2. Isso também é uma estratégia de cálculo mental, e ela me mostra que o aluno tem memórias de dobros construídas, que nesse caso é o 16 mais 16, e logo em seguida é o 18 mais 18. Um outro exemplo que ele pode usar com memórias de dobros, tá? É o que está em amarelo, tá? Lá embaixo. Então, ele não sabe, talvez, o 16 mais 16 ou o 18 mais 18, mas ele tem uma memória pronta do 15 mais 15. E sabe também que o 16 é 15 mais 1 e que o 18 é 15 mais 13. Então, ele vai usar essa memória do 15 mais 15 para poder resolver essa operação. Então, ele usou também aqui uma memória de dobros, tá? No último exemplo que está ali embaixo, que é o 17 mais 17, também foi acionada uma memória de dobros, ele sabe que é um 17 mais 17, só que antes de fazer isso, ele fez mais uma dança com os números. Ele retirou uma unidade do 18 e somou essa unidade lá no 16. Ele fez uma compensação com os números para dizer assim, do jeito que estava ali eu não sei fazer, mas eu sei que eu posso fazer essa dança com os números e transformar essa operação em outra que eu sei resolver. Então, a gente percebe que trabalhar a memória de dobros é um conhecimento extremamente importante para a gente desenvolver o cálculo mental. E essa constatação que a gente está trazendo para vocês hoje, ela veio de um estudo onde eu e a professora Sabrina estudamos praticamente todas as estratégias de cálculo mental para adição e percebemos quais eram os conhecimentos necessários para fazer essas estratégias. E um deles é a memória de dobros, como vocês podem ver, que tem 4 exemplos que estão ali. E tem também um exemplo de baixo para cima, né? Aquele que está em cima do amarelo, que é o 20 mais 20, também aciona uma memória de dobros, tá? Só que aqui, quem fez essa operação por esse caminho, pensou assim, o 16... ele pode ser representado como 20 menos 4. E o 18, ele pode ser desmontado e montado novamente como 20 menos 2. Se o 16 mais 18 é muito difícil, eu posso aproximar para a dezena mais perto que eu tenho ali, que é o 20. Então, eu faço 20 mais 20 e subtraio as unidades que eu somei a mais para eu poder chegar nesses valores. Tá? Então, também aciona uma memória de dobro, mas ele faz uma outra estratégia que é um balanceamento entre os números para poder retirar o que está aqui. Acho que eu me confundi aqui agora, falei balanceamento é lá embaixo e aqui em cima é a compensação. Mas tudo bem. Aqui no terceiro exemplo que nós temos, que é o 10 mais 6 mais 8, também foi usada uma estratégia e também esse número foi desmontado. O que nós pensamos? Nós pensamos que o 16 ele pode ser escrito como 10 mais 6, então eu quebrei esse número, e que o 18 pode ser escrito como 10 mais 8, também quebrei esse número. Juntei as dezenas que são exatas para facilitar a minha chegada no resultado, e o 6 mais 8
eu teria que ter uma memória aí para poder saber como que eu vou construir essa resposta, tá? Então, eu somei primeiro as dezenas e depois as unidades, tá? E o exemplo do 16 mais 20 menos 2, que é o que está logo na sequência, eu mantive o 16 e eu somei o 20, porque eu pensei que o 18 ele pode ser escrito como 20 menos 2. Então, eu fiz aqui uma compensação desse número, eu somei a dezena mais próxima, mas eu tive que retirar as unidades que eu somei a mais. Então, é muito importante vocês perceberem que essa explicação, ela nos leva, ela nos mostra o quê? O que o meu aluno está sabendo para poder chegar nessa resposta? Ele tem que ter conhecimento das memórias de dobros, ele tem que saber que um número ele pode ser decomposto em outras somas. Então, no caso do 16, eu usei 10 mais 6, eu usei 18 menos 2, a gente usou 20 menos 4, a gente usou 15 mais 1. Então, são várias possibilidades diferentes que nós temos para poder chegar nessa resposta. E esses caminhos, eles nos mostram, é muito importante isso, esses caminhos nos mostram o que o aluno está sabendo para poder chegar nessa resposta. Ok? Então, eu quero que vocês só voltem a perceber a diferença entre a primeira e a segunda coluna que nós temos aqui, certo? Pode passar, Sabrina. Muito bem. Mas para isso, tá? Como é que a pessoa que pensa por cálculo mental, como é que ela faz? O que nós precisamos fazer para chegar num 16 mais 8 e conseguir fazer por aquele modelo que a professora Sabrina está apontando ali embaixo agora, que é o 15 mais 1 mais 3, tá? Como é que eu faço esse caminho, tá? Para poder chegar aqui. Então, para poder fazer isso, o primeiro passo que eu tenho que ter ali, né, voltando agora um pouquinho nos meus conhecimentos, eu tenho que saber que o 16 é 15 mais 1. E eu preciso saber que o 18 é 15 mais 3. Já vou descer, tá? Isso, ótimo, Sabrina, obrigada, tá? Só que antes de eu saber que o 16 é 15 mais 1, eu tenho um conhecimento anterior a esse, que é o conhecimento de saber que o 6 é 5 mais 1. Então, a gente começa essa aritmética lá na base. Não adianta eu querer chegar para vocês agora e falar assim, olha, vocês têm que me falar quanto que é 76 mais 98, e querer que vocês brotem com todas essas estratégias lindas como estão ali atrás, para fazer isso para mim e para a professora Sabrina. Para começar a dar esses passos, eu tenho que dar pequenos passos, e os pequenos passos, eles vão ser construídos com esses conhecimentos, primeiro envolvendo números de 1 até 10, que é o que está acontecendo ali onde a Sabrina está, na primeira linha, mostrando que o 6 é igual a 5 mais 1 e que o 8 é igual a 5 mais 3. Quando eu aprendi esses conhecimentos, eu posso subir um degrauzinho no meu processo. Então, tá, se o 8 é igual a 5 mais 3, então eu posso concluir que o 18 é igual a 15 mais 3. Isso nós chamamos de padrões numéricos. Então, é uma atividade que leva o nosso aluno a perceber esses comportamentos quando a gente está trabalhando com as expressões. Da mesma forma, quando eu aprendi que o 6 é igual a 5 mais 1, eu subo esse degrau. Então, tá, 16 é igual a 15 mais 1. E esses dois conhecimentos que eu construí, eu vou usar lá em cima na minha operação. O 15 mais 1 e o 15 mais 3. E daí, o que eu preciso saber? Eu preciso saber também quanto é 15 mais 15. Eu preciso ter essa memória construída também. Mas para eu chegar lá nesse valor, primeiro eu tenho que saber, são duas coisas aqui, né? Que o 15 pode ser escrito como 10 mais 5, né? Ele pode ser decomposto, né? Como 10 mais 5. Eu também preciso saber que o 5 mais 5 é 10. Certo? E quando eu tenho esses conhecimentos, eu já vou para o conhecimento seguinte. Eu preciso também saber que o 10 mais 10 é 20 e que o 20 mais 10 é 30, para poder concluir aquele valor que eu tive lá em cima. Então, vocês vejam que eu não consigo construir esse conhecimento já lá em cima. Eu preciso começar lá na base e eu preciso ir dando pequenos passos para poder construir esse conhecimento. Eu começo com números menores e a gente vai progredindo, depois vai primeiro até o 10, depois a gente vai do 10 ao 20 e assim sucessivamente. E aí a gente vai perceber que quando ele vai construindo esses conhecimentos, primeiro até o 10, depois do 10 ao 20, daí do 20 ao 30, acontece uma
uma magia, que ele vai percebendo que isso vai se expandindo para números maiores. Então, esse é o processo que nós utilizamos na construção do conhecimento dessa aritmética com cálculo mental. Muito bem. Aqui, para nós, a gente tem aqui uma construção de conhecimentos. Quando a gente trabalha uma aritmética com algoritmos, eu quero que vocês percebam que eu preciso, primeiro, conhecer a regra do algoritmo, né? Eu preciso saber que eu tenho que somar as unidades. Se exceder a dezena, eu tenho que levar aquele 1 para cima, que está colocado ali para cima do 16, e depois eu vou somar as unidades de novo. É isso que a gente faz. Então, nesse caso, o que a gente fez? Eu preciso saber que o 6 mais 8 é 14, e depois eu preciso saber desenvolver ali que o 1 mais 1 mais 1 é 3, tá? E, de novo, eu vou insistir naquela ideia de que somente mostrar essa resposta da gente que está aqui não me faz perceber se para resolver esse 6 mais 8 eu usei os dedos para contar, se eu usei os meus lápis que estavam lá no meu estojo, ou se eu usei os risquinhos que eu tenho que fazer ali do lado do papel. Eu não consigo saber, tá? Claro que tem alunos que vão decorar essa resposta. Vão, com o tempo, né? Aqueles que são mais ligeirinhos, eles já vão decorar. Mas a gente vai ter aquele aluno que vai passar muito tempo da vida, e a gente sabe disso, eu e a professora Sabrina, porque a gente recebe esses alunos lá na graduação, ele não vai saber fazer essa operação se ele não pegar a calculadora. Eu canso de ver aluno pegando a calculadora para fazer o 6 mais 8, ou ele vai contar nos dedos, ou ele vai usar um material de apoio, porque ele ainda não conseguiu memorizar essa resposta. Então, observem a diferença, tá? Aqui nós temos uma regra e nós temos algumas operações aqui que estão envolvendo essas unidades que a gente precisa usar para fazer a construção da resposta, tá? Muito bem. Então, agora, eu quero que vocês observem os dois modelos que nós temos, tá? Nós temos um modelo de chegar na resposta que é construído com estratégias de cálculo mental, e nós temos um modelo que nos leva para a resposta, que trabalha com o algoritmo, com a regra, né? Quando a gente fala regra e algoritmo, é a mesma coisa. E aí, eu acho que é muito relevante a gente destacar quais são os conhecimentos, que eu acho que isso é importante vocês compreenderem, que foi o estudo que eu e a professora Sabrina fizemos. Quais são os conhecimentos que estão por trás dessa construção da nossa aritmética com cálculo mental? Então, são 4 conhecimentos que são importantes para nós, que são os fatos básicos, a decomposição, a rede de relações numéricas do 10 e a memória de dobros, tá? Então, se vocês quiserem saber bem detalhadamente, eu e a professora Sabrina, nós escrevemos um artigo sobre isso, tá? Lá no nosso site, que depois ela vai mostrar para vocês, vocês vão ver esse referencial teórico. Mas, rapidamente, eu vou falar para vocês o que é um fato básico. Um fato básico é uma soma igual àquelas que estão ali embaixo. O 6, que é 5 mais 1, ou o 8, que é 5 mais 3. São aquelas somas que não viram a dezena, tá? Elas não ultrapassam a dezena. Então, o 1 mais 5, o 2 mais 6, o 3 mais 4, tá? O 3 mais 9 já não é. Ali, o 6 mais 8, que a Sabrina apontou, já não é. Porque o 6 mais 8, ele já ultrapassa a dezena. E ele necessita, então, de uma estratégia. Para fazer o 6 mais 8, primeiro eu teria que saber quanto é 6 mais 6, para chegar num 6 mais 6 mais 2, ou a gente usaria uma outra estratégia. A decomposição é aquele quebra-cabeça que a gente estava falando. É eu pensar no 8 como 5 mais 3, no 8 como 4 mais 4, no 8 como 2 mais 6, todas as possibilidades que eu tenho de decompor esse número. E no momento que eu vou fazer uma operação, eu usar exatamente aquela que é importante para mim, tá? Então, a gente vai ter várias possibilidades. Ali no caso, a gente separou, a gente decompôs o 18 como 15 mais 3, porque eu queria trabalhar com 15, tá? Mas eu posso ter o 18 como 16 mais 2, 17 mais 1, 10 mais 8. Eu vou acionar aquela que é relevante para eu poder chegar na resposta para aquela operação. Bom, a rede de relações numéricas do 10 são todas as operações ou que envolvem o 10 na parcela, tipo o 10 mais 10, que a professora Sabrina apontou, o 20 mais 10,
o 10 mais 5, ou as operações que resultem do 10. 5 mais 5, 6 mais 4, 3 mais 7, 8 mais 2, tá? Então, tudo aquilo que trabalhar envolvendo 10, ou na parcela, ou no resultado, então vai ser aquilo que compõe a rede de relações numéricas do 10. E a memória de dobros, como o próprio nome já diz, ela trabalha com dobros. Tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar com dobros até 10, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, depois o 5 mais 5, tá? Mais para frente, o 6 mais 6, o 7 mais 7, esses valores já vão precisar de estratégias, então a gente primeiro precisa conhecer conhecimentos... Sabrina, tu volta? Isso, obrigada. Primeiro a gente vai construindo os conhecimentos nos degraizinhos para depois avançar para isso, tá? Mas é muito importante a gente trabalhar a memória de dobros. E é muito engraçado, porque eu estava fazendo um estudo com uma aluna, agora, recentemente, num livro que é utilizado aqui em Palotina, no ensino fundamental, e a gente não viu nada de memória de dobros sendo trabalhado, sabe? Então, a gente percebeu esse furo no material, porque é um conhecimento que vai ser utilizado nas nossas estratégias de cálculo mental. Uma outra característica que eu e a Sabrina adotamos no nosso material são os padrões numéricos, que é essa ideia que a gente colocou. Se o 6 é 5 mais 1, então eu posso pensar que o 16 é 15 mais 1, que o 26 vai ser 25 mais 1, e a gente vai aumentando esses números gradativamente, e a gente chama isso de padrões numéricos. E uma coisa que eu gostaria de destacar, só para fechar esses conhecimentos, é que tudo isso é construído em cima das propriedades numéricas. Então, não é uma coisa aleatória, vamos falar de fatos básicos porque é bonito. Não, é porque a gente estudou e entendeu que isso está embasado nas propriedades numéricas que são importantes para essa construção desses conhecimentos, tá? Pode falar, depois eu vou para o outro. Eu imagino que nesse momento vocês estejam apavorados porque foi o sentimento que eu tive agora olhando para esse slide. A gente está olhando para a quantidade de conhecimentos. Eu vou atrapalhar a tua fala, Dani, porque foi um insight que veio agora, tá? Vocês estão olhando esses conhecimentos. E uma pessoa leiga pode olhar para isso e dizer assim, é óbvio que eu vou ensinar o verde, porque é muito mais fácil. O aluno só tem que saber 2 coisas e uma regra. Olha tudo que eu vou ter que ensinar para ele fazer o outro lado. Então, acho que isso responde um pouco um questionamento que a gente tem, Dani, de por que continuam ensinando algoritmo. Olha quanta coisa a gente precisa ensinar para ensinar um algoritmo, que tem o da adição, da multiplicação, da divisão e da subtração. A gente ensina um algoritmo e essas continhas simples. E acabou. Então, quando a gente vai ensinar cálculo mental, meu Deus, a gente está ali com 4, 8, 9, 10 conhecimentos que a gente vai ter que fazer, fora os que a gente esqueceu. Mas, pegando esse gancho, Dani, do porquê que a gente deve optar pelo azul? Agora, essa interferência que eu queria fazer, Dani. Que olhando assim, parece ser muito mais fácil usar o algoritmo. Mas a gente já vai mostrar daqui a pouco em que patamar a gente fica quando a gente usa o algoritmo. Porque, se vocês perceberem, em termos de construção de conhecimento, o algoritmo, ele vai necessitar de 2 conhecimentos, ele constrói 2 conhecimentos. Um, que é a regra, que eu preciso saber que eu tenho que somar primeiro a unidade, depois a dezena, subir aquele número. Se for uma subtração, tem todo aquele lance de emprestar, né? Eles falam lá, dar pauladinha, emprestar um valor, vir para cá, que eu acho bastante, assim, difícil de entender se a criança não tem uma abstração muito grande. E vocês observem que no algoritmo eu preciso somar unidades. É isso que eu fiz. Eu fiz o 6 mais 8 e depois eu fiz 1 mais 1 mais 1, que deu 3, tá? E além disso que a professora Sabrina falou, que é a questão da quantidade, mas aí, voltando para isso que a professora Sabrina falou, eu quero chamar a atenção para o que está por trás disso, tá? Essa flexibilização que a gente tem dentro do cálculo mental, essa liberdade, eu posso pensar assim, eu posso pensar assim, eu posso pensar diferente, essa liberdade, ela constrói, ela desenvolve muito a nossa criatividade. Então, quando você vai trabalhar uma operação por cálculo mental, como a gente tem no primeiro momento ali, você vai desenvolver a criatividade das crianças, porque cada um vai trazer um pensamento diferente,
tá? Muitas vezes eles pensam que isso nem é possível, porque a gente não dá abertura para esse tipo de situação em sala de aula, tá? Mas uma coisa que é importante também é a gente dizer que, assim, não é que a gente é contra o algoritmo, né? Eu acho que isso é relevante, sabe? Nós pensamos nessa construção para números menores. A gente está falando de números aí até 50, depois eles até vão entender esse processo até o 100, né? Mas quando esse número aumentar muito, for para dezena de milhar, unidade de milhar, tem coisas que a gente não vai fazer de cabeça, certo? Só que se eu tiver um pensamento criativo, autônomo, flexível, eu vou ter um reflexo disso também muito positivo quando eu tiver que fazer o algoritmo, certo? Mas aí eu pergunto para vocês, por que fazer por algoritmo uma conta quando eu tenho tantas possibilidades diferentes de fazer por cálculo mental? Tá? Então a gente faz um contraponto dessa ideia de que o algoritmo parece mais fácil porque é pouca coisa, mas o algoritmo, muitas vezes, não me deixa crescer, como é o que a gente vai ver no slide seguinte, tá? A professora Sabrina trouxe no primeiro slide a ideia de a gente sair de uma matemática, de uma aritmética básica, que está ali embaixo, que é essa daqui, as operações básicas, adição, subtração, multiplicação, para uma aritmética mais avançada, que está lá em cima, que ela trouxe integrais, ela trouxe limites, ela trouxe derivadas, né? Que é aquilo que a gente... É uma matemática, é o cálculo que a gente ensina no nosso cotidiano para os nossos alunos da graduação. E aí, nas nossas discussões, a gente percebe o seguinte, que muitos alunos entendem as ideias que a gente quer trazer, entendem o que é uma derivada, como que eu calculo um limite ou uma integral, mas eles esbarram em operações simples, tá? Por exemplo, estou lá ensinando a integral, eles não conseguem fazer uma operação do tipo 1 meio mais 1, que é uma operação com frações. E é uma operação que ela é construída lá na nossa aritmética básica. Então, se vocês forem perceber o caminho que a aritmética por cálculo mental vai nos dar, ele vai sair de operações simples, como 6 igual a 5 mais 1, daí ele vai subir lá para aquela outra operação, lá 16 igual a 15 mais 1, ele vai me levar lá para o 15 mais 1, 15 mais 3, vai me mostrar que se 16 mais 18 é 34, eu já posso avançar para um 26 mais 28, que é igual a 54, e eu já vou me preparando lá para os procedimentos algébricos. Eu já vou pensar assim, 36 mais quanto que vai dar 74? Porque quando aparece o x, é o x da questão. Ninguém consegue resolver, bloqueia tudo, porque agora apareceram as letras. Então, o que nós estamos querendo mostrar para vocês é que esse caminho do cálculo mental, que talvez pareça mais trabalhoso, que vai exigir um pouquinho mais, ele é o caminho que vai construir uma aritmética sólida, uma base de aritmética que vai levar o nosso aluno lá para aquele pensamento que está lá em cima. Porque aqui ele traz todos os conhecimentos necessários para que a gente consiga trabalhar com essa aritmética sólida por meio do cálculo mental. Então, a gente sobe com segurança para chegar lá num patamar mais elevado, numa aritmética, numa matemática mais avançada. Essa é a nossa ideia por meio do cálculo mental. Em contrapartida, quando desde sempre eu só trago o algoritmo para o meu aluno, com operações que poderiam ser muito mais bem exploradas se eu trouxesse o cálculo mental, veja que para fazer o 16 mais 8 eu usei a regra, eu precisava saber que 6 mais 8 é 14, que 1 mais 1 mais 1 é 3. E para fazer o 26 mais 28, eu fiquei no mesmo patamar. Eu preciso apenas saber a regra, saber que 6 mais 8 é 14, e agora eu preciso saber que 2 mais 2 mais 1 é 5. Então, eu não avancei. Eu não construí algo diferente, algo novo, em cima desse formato de resolução de operações. Então, essa é a nossa chamada para vocês nesse momento, tá? Pode passar. E fica essa reflexão, tá? Para nós pensarmos um pouquinho. Talvez um pouco a Sabrina já trouxe, mas essa é uma reflexão para nós. Se quem é bom em contas utiliza cálculo mental, por que a gente continua ensinando só por meio do algoritmo? Essa é uma reflexão para vocês depois trazerem para nós. Então, eu sigo mais um pouquinho nessa reflexão, porque parece ser mais simples ensinar algo.
Parece mais simples ensinar algoritmo, mas quando a gente vê o nosso aluno que ficou bom em matemática, que chegou no 6º ano, no final do ensino fundamental, que foi para o ensino médio, aquele que vai acertar muitas questões do Enem, ele não ficou bom em algoritmo. Ele não usa algoritmo, ele largou o algoritmo e foi para o cálculo mental. O sentimento que vocês podem ter, quem não conhece o Líquen e está aqui hoje conhecendo, quem está mais de longe, que nunca ouviu a gente falar, pode pensar, essas duas são doidas, porque os meus alunos nunca vão aprender isso. Mas só o fato da gente ter hoje 47 professores aqui, acredito que mais da metade são professores que usam o Líquen em sala de aula todos os dias, e o Líquen ter, nesses 10 anos, expandido, é sinal de que os alunos estão ávidos por aprender cálculo mental, porque isso faz com que eles consigam compreender a matemática. Eles não têm medo, porque eles entendem como os números funcionam. Os números dançam para eles. Então, fica esse questionamento. Se quem vai ficar bom faz cálculo mental, por que eu vou continuar ensinando algoritmo lá na sala de aula para os meus alunos e ficar nele? Então, a Dani trouxe uma fala bem importante, nós não somos contra o algoritmo, mas dentro do algoritmo ele pode fazer o cálculo mental, lá no 6+8. Então, fica essa provocação, esse questionamento para os professores. Aqui, a gente vê a energia indo fora. Os professores se dedicando muito para ensinar algoritmos, só que não vai adiantar. Então, é esse a reflexão que a gente quer trazer. Então, qual é a nossa proposta? Vocês eram aqui para ouvir o Líquen, ou o que é o método. Então, peguem toda essa amostra que a Dani trouxe para uma conta, olha quanto discurso a gente conseguiu trazer, quanta fala, quanto conhecimento, quanta propriedade numérica a gente trouxe para 16+18, e a gente vai fazer o Líquen para explicar esse cálculo mental, para construir esse cálculo mental com as crianças, para que eles consigam dar essa aula para a gente, de dizer que eles fazem 16+18 de uma daquelas formas que a gente mostrou ali. Então, a ideia do Líquen é construir um ensino e uma aprendizagem de matemática por meio do cálculo mental. Para isso, a gente vai usar duas coisas, metodologia e material didático. Então, quem está com a canetinha aí que eu pedi, escreve em algum lugar que o método Líquen é dividido em duas coisas, metodologia e material didático. E quando a gente pensar, estão escrevendo, né? Metodologia e material didático. Quando a gente pensa nos líquens, os líquens são uma associação entre um fungo e uma alga, e eles se complementam. Depois que eles formam o líquen, um ajuda o outro e o outro ajuda um. Aqui também, a metodologia é importante, o material é importante. Sozinhos eles não caminham, não têm o potencial todo que a gente vai mostrar para vocês. Então, qual é a metodologia do Líquen? Eu coloquei aqui numerado em cores diferentes, quem já me ouviu falando das cores, a Dani já disse, colocou cor, né? Vive dizendo que não é para colorir e trouxe cores, mas é para vocês anotarem cada um dos nomes aqui. A metodologia pede rotina, repetição, concentração, até silêncio, entre outras coisas que a gente pode ter esquecido de trazer aqui. Essa metodologia foi construída com base no Manual do Cérebro. Manual do Cérebro são textos que dizem como a mente funciona. Nós precisamos de memórias. Para a gente ser bom em cálculo mental, a gente tem que aprender e memorizar. Vocês vão ver que muitas coisas a gente tem de memória, como, por exemplo, eu vou perguntar quanto é 25 mais 25, e eu aposto que na mente de vocês deve ter vindo um 50. Vocês têm essa memória. Então, lá no Manual do Cérebro, ele diz que para você aprender, memorizar com entendimento, você precisa ter contato com o conteúdo em sessões breves. Não adianta você ficar estudando 2 horas num dia e 5 dias sem fazer nada. Então, a ideia da rotina é que o aluno tenha contato com o material todos os dias, por períodos curtos de 10, 15, 20 minutos no máximo. O todos os dias na rotina é porque criança, adulto, todas as pessoas gostam de rotina e gostam de previsibilidade. Então, o aluno, quando sabe que está fazendo o método Líquen, ele sabe que ele vai fazer uma tarefa todos os dias e ela vai durar 15 minutos. E que essa tarefa tem um horário para acontecer.
Isso é para a gente potencializar a mente dele para ela estar aberta para o conhecimento. Então, rotina. O leaking deve ser feito todos os dias por 10, 15, 20 minutos, depende do ano, tá? Anotaram aí o porquê da rotina? Segundo, repetição. Repetição é para a gente construir memórias. O Manual do Cérebro também diz que ou você tem uma emoção que ajuda a guardar isso na memória, ou você memoriza por repetição. Emocionar uma criança para 1 mais 1, emocionar ela de novo para 2 mais 2, e trazer uma emoção de novo para 7 mais 9, a gente vai ter que rebolar. Então, a ideia é a gente fazer ela compreender e depois repetir. Assim como vocês devem saber quanto é o 25 mais 25, de tanto que vocês fizeram, 20 mais 20 mais 5 mais 5. Correto? A gente precisa também de concentração. Não tem como a gente armazenar uma memória se ela não passar pela nossa atenção. Nada vai ficar guardado na mente de vocês se vocês não deram atenção para aquilo. Então, não tem como o aluno conseguir memorizar os resultados ou fazer aquela atividade se ele não estiver concentrado. Por isso, o momento de atividade do leaking deve ser um momento de concentração, onde esse aluno não vai sair para tomar água no meio do processo, ele não vai conversar com o colega, o professor vai ficar quietinho, vai manter a sala em silêncio. E aí já quebrei a ordem, já fui lá para o último. Para a gente poder ter concentração, a gente precisa de silêncio. Hoje nós não faremos uma dinâmica que eu e a professora Danilene fazemos muito seguido, de dar uma tarefa para os alunos fazerem, para os professores, e ficar conversando enquanto eles fazem. Façam um exercício para vocês verem como é ruim quando você está concentrado em alguma coisa e alguém fala algo. Então, o momento do leaking deve ser um momento de silêncio absoluto na sala, onde cada aluno está fazendo a sua atividade. O leaking também preza por um momento de abstração. Por que abstração? Porque a matemática não existe no mundo real, no mundo palpável. A gente não vê matemática passeando por aí. Toda a matemática é uma construção que está na nossa mente. Então, a gente precisa abstrair. Os alunos precisam sair do concreto, senão eles não vão conseguir avançar no conhecimento. O concreto é para construir uma ideia do que é uma adição, do que são 2 objetos, 3 objetos, mas isso aqui nunca vai ser aquele 3. Isso sempre será 3 canetas. O 3 precisa ser uma abstração. E a gente só vai conseguir essa abstração se a gente mostrar no concreto e evoluir para o abstrato. Mostra no concreto, evolui para o abstrato. Então, não tem como um aluno chegar no 5º ano fazendo risquinhos para fazer 5 mais 6. E no 6º ano, ele ter que resolver uma equação. Não tem sentido, não faz sentido para ele. Então, esse cuidado de descobrir como que o aluno está chegando naquele resultado é extremamente importante. Aluno que conta nos dedos, aluno que precisa fazer risquinho no 4º, 5º ano, desculpem a palavra, ele vai se ferrar no 6º. Porque ele precisa ter aprendido a abstrair. Ele não pode parar o raciocínio e pensar em canetas para uma conta simples. Então, o leaking precisa auxilia nessa abstração da matemática. O professor precisa corrigir na aula essas atividades, porque o professor precisa corrigir, não. O professor precisa indicar onde o aluno errou para que ele corrija. Porque a gente não pode deixar que se perpetue algo que ele tenha feito errado. E ele precisa depois organizar o caderno dele, deixar essa folha guardada, por quê? O leaking são 160 tarefas por ano. Então, a gente não fez slide para isso, para manter vocês atentos e fazendo as anotações. Então, chamo vocês de novo. Então, com o papel aí, como é que acontece a metodologia em sala de aula, tá? O professor vai iniciar a aula e vai colocar lá no quadro qual é a rotina. Primeiro vai ser a oração, depois vai fazer atividade de português, o que for. Em algum momento o aluno tem que saber quando será o método leaking. Os professores que estão aqui,
talvez concordem comigo, a grande maioria prefere colocar o método Leaking como a primeira atividade da tarde. Então, ou da manhã, enfim, a primeira atividade do dia. Então, entrou na rotina. Quando o professor avisa, o aluno já vai saber que ele precisa ficar com lápis e borracha na mão. Então, ele vai tirar todas as distrações da mesa, vai guardar as canetas, vai guardar o estojo e vai ficar com a classe limpa, para evitar distrações e ele poder se concentrar. Ele fica com o lápis e a borracha e a professora vai entregar a tarefa do método, que é uma folha desse tamanho, uma A5, onde a gente tem as atividades descritas aqui dentro, ok? Normalmente, a professora entrega essa folha virada para baixo e para que todos eles começam juntos. Por quê? Porque a tarefa é curta, eles têm sucesso na tarefa porque ela é fácil, e alguns vão fazer isso em 3 minutos. E aí, quando a professora termina de entregar a última folha, o primeiro diz que terminou. Então, a ideia é que ela seja entregue voltada para baixo e que todos eles comecem a fazer juntos. Então, o professor colocou na rotina, eles já arrumaram a classe, ficaram com lápis e borracha, a professora entregou a tarefa virada para baixo, ela autoriza que eles desvirem e assim eles começam a fazer a tarefa que vocês vão ver daqui a pouco como que é. Eles devem ficar em silêncio, concentrados, começar e terminar. E aí a gente está ensinando eles também a essa ideia de começar algo e terminar algo sem parar no meio do caminho. Eles não vão usar, anotem, não utilizar material manipulável. E já coloquem do lado, porque não precisa. O Leaking foi feito de forma tão suave que ele vai fazer essas abstrações sem precisar do material manipulável. Pronto. Agora a Sabrina não quer que a gente use o material manipulável. Não foi isso que eu disse. Eu falei que na hora do Leaking, eles não vão usar o material manipulável. Mas depois você vai fazer atividades com material manipulável e vai construir com eles a ideia de adição, vai construir a ideia de multiplicação, você vai se divertir com o material manipulável, mas não na hora da tarefa. Eles fizeram a tarefa, algum aluno teve dúvida, você pode ajudar. Então anota aí também, o professor pode ajudar. Ajudar não é dar a resposta, é auxiliar o aluno a fazer. Quando ele termina, o professor vai corrigir. O professor vai corrigir e vai indicar onde está errado. Indicar quer dizer, vai fazer um símbolo pequenininho em alguma posição e vai dizer para ele, olha, pensa melhor aqui, pensa melhor aqui. Talvez por ele ter errado, talvez por ele ter feito um número espelhado, o aluno vai pegar a borracha, vai apagar e vai colocar a resposta certa. Eu sei que dá uma vontade gigante de você pegar o lápis, apagar e dizer assim, fulaninho, aqui não é 5, é 6 e acabou o teu trabalho. Tudo bem, é mais fácil, mas não vai ser muito legal a longo prazo. Colocaram aí, entrou na rotina, pediu silêncio, arrumou a classe, entregou virado para baixo, pediu para eles desvirarem, eles começaram a fazer, você ajudou quem precisava, corrigiu a folha, tá tudo certo? Você vai lá e vai dar um parabéns para esse teu aluno da forma que você quiser. Normalmente eu risco, faço um coração ou uma flor, alguma coisa assim. Depois que você fez isso, vai ter um desenho, em cada tarefa a gente vai ter um tempinho para falar dele. O aluno pode pintar o desenho quando ele tiver com a tarefa terminada. Aqui eu risquei em cima, mas então dá para não riscar em cima. Ele vai pintar o desenho, vai colar essa tarefa no caderno, que você organizou para ele colar, atividade encerrada, você segue a tua rotina. Então, a metodologia de aplicação é esta. O que pode variar? O coração que você vai colocar para ele, o lugar que você vai guardar esse material, a hora que você vai pedir para eles fazerem, mas algumas coisas são imprescindíveis. A rotina, a concentração, o não uso do material concreto, a correção e essa organização e o silêncio. Bem, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre metodologia, anotem aí no cantinho para perguntar. Daqui a pouco a gente vai abrir os microfones, tá? Além da metodologia, a gente tem a segunda parte, que é o material didático.
O material didático do Líquen são tarefas assim, em A5, uma por dia, por 160 dias letivos. Ah, mas a minha escola tem 200. Sim, eu sei, mas tem o de festa do Dia das Mães, festa junina, desfile de 7 de setembro, desfile de 20 de setembro, tem dias letivos que não são tão letivos exatamente em sala de aula. Então, a gente tem 160 tarefas por ano, por turma, do primeiro ao quinto ano. E metade delas, 80 tarefas para o pré. Isso é o material didático do Líquen. Anotaram? 160 tarefas por ano, do primeiro ao quinto, e 80 tarefas para o pré. Essas tarefas têm um número, que eu vou mostrar daqui a pouco, elas são ordenadas, e a gente tem essa ordenação como algo muito importante, porque vocês viram que a Dani mostrou para vocês aquela base, que são os fatos básicos, os conhecimentos mais simples, e depois a gente vai evoluindo e vai subindo? No Líquen, a gente faz isso também dentro das tarefas. A gente começa com tarefas mais simples e vai evoluindo esse grau de dificuldade. Por isso, não dá para pegar uma tarefa que tem número 50 e fazer antes da tarefa 20, porque vai faltar conhecimento, construção de conhecimento ali no meio. Primar pela mente, como eu falei, por causa da abstração, e todas as tarefas vão ter um objetivo dentro das atividades. Tem algo que a gente quer construir ali, que vai ser um conhecimento lá daquela base que a professora Danilene mostrou. Então, vamos ver aqui uma tarefa. Pela ordem, vou ter que falar da tarefa primeiro, né? Então, aqui, uma tarefa. Essa aqui é uma tarefa do primeiro ano. Olhem para ela como funciona. Primeiro ano, nós estamos construindo sequência numérica, onde o aluno vai preencher do 1 até o 10, para aprender o traçado dos números e a ordem dos números. Depois, a gente tem uma outra tarefa, que é uma tarefa de antecessor, que é a gente preencher com o número que vem antes. Porque para os números dançarem, nós precisamos perguntar para o aluno, quem vem antes do 6? E ele precisa ter uma resposta automática. É o 5. Sem fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é o 5, professora. Se ele faz isso, a gente precisa evoluir. A gente precisa subir um novo degrau com esse aluno. Ele não vai ser feliz no terceiro ano se ele precisar contar para saber quem vem antes do 6. Aqui a gente tem uma atividade de contagem. Essa atividade de contagem ordenada é onde a gente vai fazer uma construção dos números, e eu vou usar como exemplo o número 7. Visualizem o 7 aqui, estão vendo aqui embaixo? Pode ser o 8, o último. No momento que a gente traz o 8 assim, a gente está construindo com esse aluno que o 8 é 5 mais 3. Que o 8 é o 7, que ele viu aqui em cima, mais uma unidade. Que o 8 é o 10, faltando 2 unidades. Também posso pensar no 6 como, no 8 como 6 mais 2. Então, nessa caixinha, no começo eles contam apontando. Depois, eles simplesmente escrevem o número olhando. E se você pergunta, quanto tem aqui? Que número é esse? Ah, tem 5 bolinhas. Por quê? Porque uma linha cheia e a outra está vazia. Eles sempre respondem com algo desse jeito. E aqui a gente tem uma contagem aleatória, que não é tão aleatória assim quando a gente compara uma com a outra. Aqui tem outro exemplo, um pouco mais avançado. Esse número aqui não vale, porque ele pegou o número do slide, tá? Então, aqui seria uma tarefa 60 e poucos. A gente continua com a contagem, só que agora para números maiores que 10. A gente tem antecessores e a gente tem o início da adição. E aqui a gente tem um diferencial do Líquen, que é o aluno que vai escrever a expressão. Ele vai aprender a escrever essa conta. E, dado as professoras que nós tivemos o ano passado, eles conseguem. Sucessor, e aqui a gente começa com padrões numéricos. O 3, quem vem depois, quem vem depois. O 13, quem vem depois, quem vem depois. Então, as atividades do Líquen, elas são todas pensadas dessa forma. Nenhum número está aqui porque é aleatório. Então, a gente tem aqui uma atividade de antecessor,
que mostra um padrão. A gente tem um antecessor, que mostra o padrão que antecessor e menos 1 é a mesma coisa. E aqui a gente tem o que a gente chamou de subtração com rastro. Quando o objeto é retirado, mas ele fica mostrando que ele estava ali e ele saiu. E o aluno completa a expressão. Na primeira, com 8 menos 2 é 6. Ele pode contar uma história. Eu tinha 8 brigadeiros, comi 2 e fiquei com 6. E aqui no desenho, a gente tem a Nana com a mesma ideia dos brigadeiros com rastro, onde pode ser explorado na aula que ela tinha 5 brigadeiros, 1 ela comeu e agora ela tem... Mentira, ela tinha 6, comeu 1 e agora ficou com 5. Então, as tarefas têm essa organização. Aqui dentro, a gente coloca todos aqueles conhecimentos que a professora Danilene apontou para vocês que são necessários para o cálculo mental. Só que eles são conhecimentos que a gente vai trabalhar na repetição e a gente vai trabalhar na construção dos padrões. Então, vai chegar um momento que a gente vai trazer 2 mais 2, 12 mais 2, 22 mais 2. E a partir daqui, a gente não precisa mais trazer essas contas, porque o aluno vai entender que 32 mais 2 também vai terminar em 4. Então, existe uma magia que a gente ainda não entendeu como que é, mas eles conseguem expandir esse conhecimento. E aqui, eu abro um parêntese e pergunto quem já ouviu um professor do primeiro ano dizendo assim, com os meus alunos eu já estou no 30. Com os meus, eu já estou no 60. Com os meus, eu já construí até o 80. Eu me pergunto, um professor que fala isso, será que ele pensa que... Não quero botar a culpa no professor, vamos por outro lado. Um aluno que precisa aprender dezena por dezena, será que ele entendeu como a matemática funciona? Se o professor precisa mostrar para ele como faz do 61 até o 70, depois do 71 até o 80, e depois do 81 até o 90, e ele não entende essa lógica, será que ele vai entender uma matemática mais abstrata? Uma matemática superior, se ele precisa ir de 10 em 10 e ele não entendeu como os números funcionam? Então, fica esse questionamento. Então, o material do método, ele é estruturado dessa forma. Como vocês anotaram, são 160 tarefas em 5 anos. 160 vezes 5, 800. 800 mais as 80 do pré, são 880 tarefas, uma diferente da outra, uma com um objetivo diferente do outro. Então, dado esta magnitude, eu vou me permitir não mostrar mais tarefas. A gente tem da primeira geração, que também tem os padrões, que a gente poderia ficar mais 1 hora só falando desta daqui, mas a gente precisa falar de outras coisas também. Então, eu vou apenas falar essa ideia geral, que as tarefas são pensadas, são estruturadas para construir aqueles conhecimentos que o aluno vai precisar para fazer o cálculo mental. E agora eu vou voltar para cá, para a Nana comendo os brigadeiros. A Nana é uma personagem do nosso livro, da história do Lick, que é esse livro que eu passei a capa aqui. É um livro que foi construído porque nós precisávamos de imagens. Vou mexer um pouquinho no slide, tá? Na primeira geração, eu utilizava imagens conhecidas pelos alunos. A alegria, o piu-piu, os bananas de pijama, e eles se identificaram muito com essas imagens. Só que elas são imagens públicas que a gente não poderia usar, e um dia uma amiga foi muito feliz quando ela disse, Sabrina, por que tu não cria a galera do Lick? E aí a gente criou. Essa é a galera do Lick. Aqui dentro a gente tem uma história que eles vivem numa sala de aula com um passarinho. É uma história que está disponível no site do Método Lick em PDF, e a gente manda os livros para as escolas. Esses personagens, eles vivem situações que a gente traz dentro do material, como a Lulu brincando com um artefato indígena, que eu não lembro do nome, a Duda fazendo uma atividade, e aqui a Nana comendo os brigadeiros.
Então, os alunos se conectaram muito com esses personagens e eles aguardam a hora para saber o que personagem vai vir naquele dia e o que ele vai estar fazendo. Então, a gente implementa o método e já oferece hoje o livro para o primeiro ano, onde a gente tem essa história. E a gente pega esses personagens e traz para cá para os alunos poderem pintar. Quando eu falo para vocês em primeira geração e segunda geração, é porque no ano passado, eu e a professora Danilene, com os nossos estudos, a gente viu que tinha muita coisa no material que a gente poderia melhorar, porque a gente aprendeu muito depois que a gente começou a estudar juntas. E aí a gente resolveu refazer o material do método, lapidar o material do método. No ano passado, então, a gente lapidou o material do primeiro ano, e esse ano, construímos, na verdade. E esse ano nós estamos construindo o material do segundo ano. Então, a gente deu o nome para esse novo material de método Líquen segunda geração. Então, aqui a gente tem um exemplo do layout da segunda geração, e esses aqui é o exemplo do material do Líquen da primeira geração. A moral da história continua a mesma. Mas na primeira geração, por exemplo, a gente não tinha o lugar onde o aluno escrevia a expressão. E a gente viu que é importante e que eles conseguem. Na primeira geração, a gente também não tinha subtração com rastro. Agora a gente tem. Então, a gente está melhorando esse material e, a partir de hoje, deste ano, todas as escolas do primeiro ano utilizam já o método Líquen segunda geração. A caixinha também mudou, né? Porque nós percebemos que o layout da caixinha facilitava, né? Quando a gente traz esse segundo modelo que está na segunda geração em comparação com aquele que estava na primeira. Não sei se vai aparecer. Não tem na primeira. Mas tudo bem. Então, a gente também percebeu que esse layout facilitava no momento de fazer a compreensão ali das 10 bolinhas. Então, isso também é uma novidade. O layout que a Dani fala é que antes não tinha essa quadriculação atrás. A gente só tinha as bolinhas soltas dentro de uma caixinha. E aí a gente quadriculou e viu que isso ficava muito mais interessante. O cadeado também não tinha, né? A gente usava uma pintadinha, né? E agora a gente coloca o número oculto que a gente tem aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre material didático, anotem aí que a gente já vai deixar vocês falar. Então, como que a gente faz para implementar o método? Vocês precisam decidir, querer implementar o método. No momento que vocês quiserem, vocês entram em contato com a gente, conversam, a gente vai apresentar para vocês algo muito semelhante a hoje, né? Não tem, só um pouco mais detalhado. E vocês vão começar essa implementação no primeiro ano, já com o material da segunda geração, vão apresentar o livro de historinhas para os alunos, para eles se conectarem, vão receber o material em PDF, e todos os dias vocês imprimem a tarefa e entregam para os alunos fazerem, de acordo com a metodologia que a gente mostrou. A implementação é gratuita, a gente não cobra por implementar, o método Líquen é gratuito para os alunos. O que a gente não consegue dar, que daí teria um custo para a gente, são as impressões das tarefas. Então, se vocês querem ter uma ideia de quanto gasta com o Líquen, a folha vocês vão imprimir inteira, né? Então, ela vai pegar duas, como são 160, você vai imprimir 80 folhas por aluno por ano. Se a tua cópia for 25 centavos, você vai gastar por aluno 25 centavos vezes 80. Ou seja, R$20 por aluno por ano é o custo que a escola teria com o Líquen. Ok? A gente vai dar assessoria, a gente tem um grupo só de professores do primeiro ano, para a gente conversar sobre as tarefas, onde os professores trazem alguns pedidos de imagens, alguns pedidos de atividade, e a gente vai colocando o que o professor quer e o que a gente quer, e a gente chega no meio termo e constrói as tarefas. Então, para quem já está implementando, os professores que estão aqui, que estão atendendo hoje, segundo ano, terceiro, quarto, quinto ano, a ideia do nosso encontro é vocês lembrarem do porquê estão fazendo o Líquen. A ideia do cálculo mental, da metodologia, e seguem utilizando a primeira geração. A gente tem um grupo de professores do segundo ano que está construindo a segunda geração hoje, e tem um grupo onde temos
acho que uns 40 professores, 50 professores do primeiro ano, que são todos professores de primeiro ano que estão atuando em sala de aula, e a gente faz esses encontros a cada 21 dias, como a gente está fazendo hoje, só que os professores têm mais possibilidade de falar, né? Não é só a gente. Então, dúvidas sobre implementação? Anota aí que a gente já responde para vocês. Com relação ao professor, para que isso aconteça, o professor precisa saber fazer cálculo mental. Porque um professor que não entende como que o cálculo mental funciona, ele vai ter medo. Ele jamais vai pedir para um aluno como você fez, e o aluno responder, eu fiz 15 mais 15 mais 1 mais 13, e você não tem ideia do que ele está dizendo. Então, o medo pode fazer com que você não o estimule, nem mesmo o teu melhor aluno, porque você pode ter medo da resposta dele. E a professora Clarice, que foi a primeira professora que aceitou o início dessa atividade, ela confiou muito na minha ideia. A Dani nem existia, isso foi em 2013. Ela confiou muito na minha ideia. A professora Clarice hoje é falecida, mas se ela estivesse aqui, eu faria muita gratidão por ela. Ela fazia com o filho dela. E o filho dela, ela fazia as perguntas, só que ela escondia a mão embaixo uma calculadora para poder conferir se a resposta dele estava certa, porque ela não tinha ideia do que ele fazia. Mas ele era muito bom em cálculo mental, e ela incentivava que ele fizesse isso. Então, a gente precisa saber, ou pelo menos não ter medo. Mas também não adianta o professor ser muito bom e não querer fazer. Ah, eu sei cálculo mental, mas eu acho que meu aluno não vai aprender, então eu não quero fazer. O professor tem que saber e tem que querer, ele tem que decidir, eu vou fazer os meus alunos aprenderem cálculo mental. Para fazer isso, ele vai ter que saber ensinar. E esse saber ensinar é um processo que, às vezes, a gente acha que está fazendo uma borboleta e está fazendo um morcego, porque é como a professora Dani falou na colocação dela. Não dá para chegar com 18 mais 16 amanhã de tarde na aula e querer que o teu aluno use cálculo mental. Ah, mas eu vou ensinar. Sim, só que não é 18 mais 16 para quem nunca fez. Então, ele também tem que querer ensinar, sabendo ensinar e querendo fazer. Então, a gente precisa desse processo. Durante os primeiros 6 anos do Líquen, os professores não participavam nem de formações. Eles só recebiam o Líquen e levavam para a sala e faziam. Muitos não tinham nem muita ideia do que era. E quando a Danilene entrou na minha vida, lá no início da pandemia, ela disse, vamos fazer alguma coisa. E a gente é meio viciado em trabalho, né? E aí eu disse, olha, aluno eu não tenho, mas eu tenho professores, o que você pensa? E aí a gente criou o que a gente chamou no início de método Líquen para professores, que era a ideia do ensinar os professores a fazerem cálculo mental para que eles ensinassem melhor cálculo mental na sala. Graças a Deus, a pandemia para nós teve essa parte super boa, né? Porque nós jamais teríamos feito isso se não tivéssemos proibidas de entrar na sala. Então, a gente criou o que a gente chama hoje de Calme Pro, que é o super amigo do Líquen. O Líquen é para as crianças, na sala de aula, é gratuito. O Calme Pro é um curso para professores, onde a gente ensina o professor a fazer cálculo mental e ensina como ele deve ensinar cálculo mental. Certo? São essas duas propostas que a gente tem. Então, o Calme Pro é um momento que a gente vai falar só com professores. Vai construir o cálculo mental com os professores. Vai ensinar a fazer o 16 mais 18. Desde o chão. Desde o 6 mais... Do 6 igual a 5 mais 1, né? E aí a gente vai chegar no cálculo mental para as 4 operações. E nesse processo, a gente vai mostrando como que ele faz para ensinar aquilo. Então, a gente ensina ensinando como nós estamos ensinando. Olha que frase boa que ficou, Danilo. A gente ensina ensinando como nós estamos ensinando. E aí o professor tem mais condições de ir para a sala e entender melhor o Líquen, que a gente já tinha visto que funcionava mesmo sem o professor saber o cálculo mental. As informações do curso estão no nosso Instagram, estão no site. E a gente tem uma turma iniciando dia 31. Essa turma era para iniciar na segunda-feira passada,
Só que eu vou me exibir, a gente ganhou um voto de congratulações na segunda-feira pela construção do Líquen, pelos 10 anos, aqui pela Prefeitura de Palmeira, então eu não pude iniciar o curso porque a gente estava ganhando esse presente. Então, se alguém quiser saber mais sobre o curso, também pode pedir. A gente tem o Instagram, o site do método, e a gente agradece a vocês que estão fazendo as coisas acontecerem. Eu tive uma ideia em 2014, uns professores abraçaram essa ideia. Em 2020, a professora Danilene abraçou mais ainda essa ideia, mas a gente só consegue fazer as coisas porque a gente tem essa galera toda indo lá na sala de aula e fazendo essas atividades para a gente. Então, a gente agradece imensamente e a gente deseja que juntos nós possamos levar o cálculo mental para a sala de aula. Queremos construir um exército porque nós queremos mudar o mundo. Faltou essa frase, né? Acho que agora eu tenho que trazê-la. Nunca gostei de pessoas dizerem: eu gostaria muito de ser engenheiro, mas eu não vou fazer engenharia porque não sei matemática. Eu vou fazer pedagogia porque eu não gosto de matemática. E é esse professor que está lá ensinando matemática para os alunos. Então, eu prefiro que a pessoa diga: eu não vou fazer engenharia porque eu não quero, não porque você tem uma limitação vinda da matemática. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês levem. A gente quer fazer com que o cálculo mental volte para as salas de aula, mas a gente precisa de professores, de escolas que estejam motivados e decididos junto com a gente. Dani. Não, tá ótimo, é muito bom, é isso mesmo, viu? Acho que é esse o caminho. Essa parceria minha com a professora Sabrina, ela tem dado muitos frutos, e a gente quer mais gente unidos, né? Mais pessoas unidas a nós, para a gente conseguir fazer esse trabalho tão bonito em torno da matemática. Até hoje, os professores que participaram do nosso trabalho, né, que a gente também, na verdade, são duas frentes, então, hoje nós estamos aqui para falar mais do método Líquen, né, mas a gente acabou trazendo um pouquinho do Calme. Quem participou conosco até hoje mudou um pouco a forma de ver a matemática, e essa mudança refletiu totalmente dentro da sala de aula. Então, esse saber, esse conhecer para poder ensinar é muito importante. Mas a gente deixa o convite aí para vocês para as duas coisas. Nós temos um curso de Calme iniciando semana que vem, e temos um método aí que vocês podem implementar, caso tenham interesse em ver essa beleza da matemática que nós também enxergamos. Gente, agora o chat está aberto. Eu tenho a Camila Escobar, que levantou a mão. Vocês podem levantar a mão para se colocar na ordem aqui, que daí eu vou cuidando. Camila. Camila. Elisara, então, que também levantou a mão. Foi sem querer? Foi sem querer. Tá bom. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem bem à vontade. Agora é a hora que vocês podem se expressar. Se tiver alguma professora que quer nos ajudar a convencer o restante dos professores a trabalharem com a gente no Líquen e quiserem falar alguma coisa, quem está na sala, né? Que a gente tem professores aqui que estão lá na sala de aula e quiserem comentar com os colegas. Sabrina, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa pedindo do curso, tá? Não sei se a gente vai... Eu pensei em já responder. Tá. Deixa eu só ver se alguém quer falar. Eliane. Eliane não, Elaine, desculpa. Elaine? Tá. Boa noite a todas. Prof, antes eu estava com o meu netinho aqui, né, que ele é autista e foi meu aluno ano passado no primeiro ano. E aí, ele queria falar, né, com você, porque eu mostrei que era a Sabrina, a prof. Sabrina, e ele, eu quero conhecer a prof, daí ele ficava aqui, né, aí por isso que eu desliguei a câmera, né, para não verem ele lá querendo falar o tempo todo. Aí... esses dias ele fiz para ele, eu disse, eles sabem tudo, né, os números 10 menos 3, quanto que dá, 7 mais 3, de trás para frente, de frente para trás, né. Aí eu tenho uma turma de quinto ano e eu pedi para os meus alunos de quinto ano, quanto é 10 menos 7, aí foi como a senhora falou ali, eles foram contar nas mãos para ver quanto que dava,
o 10 menos 7. E para essa turma que eu trabalhei o ano passado com o método Likert, se eu fizer essa pergunta para eles, eles se dizem, né, de cabeça, 10 menos 7, 10 menos 4, qual é o resultado, 10 mais 7 mais 3, 6 mais 4, eles sabem, assim, falar sem precisar, eles nem pensam, né, na auto-pergunta, eles já te dão a resposta. E foi maravilhoso trabalhar com o método Likert, até gostaria que ele estivesse aqui, ele já foi para casa, que ele sim ia convencer os outros professores de, né, ver uma criança autista, dar essas respostas assim tão rápidas, e qualquer um dos meus alunos do ano passado que vocês perguntarem, eles vão também responder assim, porque eles aprenderam, né? Essas são coisas que eles nunca mais vão esquecer. Então, eu acredito muito no método Likert, adorei trabalhar e estou trabalhando de novo. Também já estou vendo bons resultados na minha turma. E aconselho, quem não trabalhou ainda, que comece, né? Porque a gente precisa de uma educação de qualidade, né? Uma educação que faça sentido mesmo, que tenha significado. Então, era isso. Obrigada, Elaine. A Elaine é nossa parceira na construção do primeiro ano, no ano passado, então foi muito bom. Elaine, continue com a gente. Só faltou uma frase importante, que o Likert não vai substituir a matemática da escola, tá? O Likert são 15 minutos por dia que a gente vai trocar. Você faz o Likert para que quando você tenha que ensinar os algoritmos para números em centena, em milhares, os alunos vão ser muito mais rápidos para aprender. Você vai trabalhar o Likert para eles aprenderem a multiplicação, memorizarem os resultados. Para que quando eles cheguem lá no algoritmo da divisão, eles não fiquem muito tempo pensando quanto que é 30 dividido por 4. Com o Likert, eles vão aprender que 30 dividido por 4 dá 7, sobra 2. Então, isso vai facilitar na hora da divisão. Fica tudo mais fluido depois. Então, é uma troca de tempo, tá? É um investimento de 15 minutos por dia para facilitar a aritmética, para que quando eles cheguem numa matemática mais avançada, mas logo ali, estou falando num algoritmo de divisão, no estudo das frações, o professor tenha muito mais facilidade para ensinar. Então, anotem isso também. O Likert não substitui a matemática, tá? Professora Ágata. Olá, bem? Tudo bem. Meninas, assim, eu nunca trabalhei com o método, tá? Fui convidada pela minha vice-diretora para participar hoje, né? E eu vi, porque eu vou ter que, como ele é um método contínuo, né? Que tem que ser aplicado todos os dias, eu vou ter que aplicar em algumas turmas que eu não sou a regente da turma, né? Mas para que não tenha essa quebra, então eu vou ter que aplicar. Mas eu tenho uma filha de 6 anos que está no primeiro aninho, e ela estuda numa outra escola que não é trabalhado com o método Likert, mas quando eu escutei vocês falando, me fez lembrar dela quando ela tinha 4 aninhos de idade e ela ainda não sabia a decoreba do 1, 2, 3, 4, 5, ela não sabia. E eu me preocupava, meu Deus, a Helena não sabe contar, todas as crianças da idade dela sabem contar e ela não sabe. Aí um dia ela estava almoçando e o pai dela disse assim para ela, filha, você tem que... Ela disse, tá bom, pai? O pai dela disse, não, você tem que comer 2 mãos cheias de colheradas de comida. E ela foi comendo, aí ela olhou pro pai dela e falou, agora falta só 5, porque eu já comi 1 mão cheia. E daí eu e ele ficamos assim. Daí ela deu mais 2 garfadas dela e disse, pai, agora falta só 3. E daí o meu marido me olhou e disse, ela tá fazendo cálculo? Eu falei, sim, ela tá fazendo cálculo. Daí eu disse, daí, tipo, aquilo me aliviou, porque ela não sabia a decoreba dos números, mas ela sabia o valor e a quantidade dos números, né? Que é o que, de fato, a criança precisa aprender. Então, assim, agora, ouvindo vocês falar, vocês esclarecendo, né, o que é o método, eu fiquei apaixonada. E eu trabalho hoje na Secretaria da Educação do meu município e eu vou fazer essa troca com as meninas lá da secretaria para a gente começar a implementar nas nossas escolas. Então, assim, eu gostaria de saber de dúvida
se eu, como, digamos, não tem no nosso município, né? Tem só na escola do estado, mas no município, nas municipais não tem. Eu preciso começar pelo primeiro aninho, né? Eu não tenho como ir para as outras. Tem que ser a cada ano eu ir introduzindo em uma turma. Isso. Digamos, o ano que vem, daí o segundo e o primeiro de novo. Isso. Tem uma explicação, tá, Agatha? Como a gente falou, que imagina se você não pode nem trocar uma tarefa de lugar por conta da gradatividade da dificuldade que a gente coloca dentro dela. Imagina você pegar um aluno e largar ele fazendo o material do segundo ano. Uhum. Não dá conta, porque ele precisa construir uma forma diferente de pensamento. É um aluno que ele vai pensar a matemática de um jeito diferente do aluno que ficou na contagem, que ficou dependendo do concreto. Então, a gente precisa fazer isso desde o primeiro ano. Eu falei que tem o material para o pré. O pré é para aquelas escolas que trabalham só com o pré e querem dar essa possibilidade, ou escolas que têm o pré Antes do primeiro ano. na mesma escola. Mas tem muitas escolas estaduais que não têm pré na escola. Mas isso não implica em você não poder começar. A gente começa no primeiro ano. O pré, ele é um extra. Camila, eu acho que tinha levantado a mão. Não sei se foi a Agatha que pediu do curso, mas então a gente fala do curso daqui a pouco, Camila. Não sei se a Agatha tinha mais. Agatha, tem mais alguma coisa? Depois a gente volta, então. Camila. Sabrina, a minha dúvida era em relação ao pré também, mas já foi respondida agora. Obrigada. Okay. De nada. Camila Lopes. Oi, gente, boa noite. Oi, as profs pediram para convencer os outros profs, né, a respeito do Líquen. Eu sou professora, né, conheci o Líquen e fiz os cursos, e hoje eu estou aplicando com os meus alunos, estou ajudando as profs a reformular os materiais do primeiro ano, né, participamos ano passado, esse ano de novo, e aqui tá um mocinho que acompanhou eu nos estudos, né, estava sempre junto. E também ele faz o Líquen no colégio que ele estuda, né? Ele está no Infantil 5, né? No pré. Então, ele começou esse ano a fazer o Líquen na escola também. Só que... O do método Líquen, isso, o método Líquen, né? E ele também, ele consegue várias operações com o cálculo mental matemático, né, meu amor? Vamos mostrar para o pessoal como que você faz? Responde para a mamãe quanto que é 45 mais 45? 90. E como que você faz esse cálculo? Eu penso nos números. Quais números? Tipo, 4 mais 4, 8. Primeiro eu penso nos números que não são, para depois eu fazer os que são mais. Ah, o do zero, né? Então faz para prof. 4 mais 4? 8. 8. E depois? 80. 80. E o resto? Quanto que sobrou ainda? 5? 5 mais 5? 10. O 80 mais o 10? 180. Não, 80 mais o 10. 90. Isso, muito bem. Entendi, sim. Isso, e quando a gente pergunta para ele, 7 mais 3? 10. 6 mais 4? 10. 17 mais 3? 20. 30 mais 10? 40. 25 mais 25? 50. 50 mais 50? 100. Muito bem. Lembrando que ele tem 5 aninhos, né? É um pouquinho da experiência que a gente tem, que eu trabalho com ele com o cálculo mental. E isso você pode perguntar o que você quiser, quase todas ele faz. De menos ele também faz, não faz? Você faz de menos? Qual que você sabe de menos? 10 menos 10 é igual a 0. 10 menos 10 igual a 0. 20 menos 10 é igual a 10. 20 menos 10 igual a 10. Muito bem. Então, acho que eu podia ter deixado só essa parte, né, Camila? Mas aqui é importante a gente ver uma coisa, ó. Como é que é o nome dele, Camila? Benjamin. O Benjamin está no pré.
aqui a gente tem um resultado não exatamente de uma criança que fez o Líquen por 3 anos, mas a gente tem o resultado de uma mãe que fez o curso de cálculo mental e conseguiu ensinar ele o pensamento que sai dos dedos. Então, a Camila é um exemplo, o Benjamin não é um exemplo de um aluno de sala de aula que construiu com a professora. É da Camila, que fez o curso com a gente. Em que ano, Camila? Lembra? Eu fiz faz 3 anos, né? 2000. Então, pós-pandemia ali. Então, a Camila fez a construção com o filho, assim como eu fiz com a minha filha, que foi a cobaia do método. E o exemplo da história que eu conto era que ela tinha tamanho do Benjamin, e eu pedi quanto era 15 mais 15, ela me respondeu. 10 mais 10, mais 5 mais 5. Então, aqui a gente tem o exemplo de alguém que entendeu o cálculo mental e construiu isso com o seu filho em casa. Tá? E a Camila também faz isso dentro da sala de aula com os alunos dela. A Agatha perguntou sobre o curso, então agora dá para a gente juntar como que a Camila falou. Dani, você quer apresentar o curso? Que ele Sim, pode ser. Eu só vou chamar a atenção que nós temos 44 pessoas na sala e somente 25 assinaram o formulário, tá? Então, é importante para a gente fazer a certificação. Bom, gente, então, em relação ao curso, o nosso curso, nós temos 2 módulos do curso, tá? O que vai começar agora, na semana que vem, é o Calme Pro módulo 1, onde eu e a professora Sabrina focamos nas estratégias de cálculo mental para adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, assim como acontece no material das crianças, nós temos um material, são 120 tarefas, tá? Que a gente vai oferecer para vocês, e vocês vão, em aproximadamente 15 semanas aqui, de 12 a 15 semanas, vocês vão também trabalhar com a construção dos conhecimentos de cálculo mental. Como no das crianças, a gente começa com os conhecimentos básicos, para depois ir subindo aqueles tijolinhos, como a gente mostrou, para ir aprofundando a nossa matemática. A gente não vai começar fazendo contas do tipo 35 mais 37, ou coisas assim. A gente vai começar lá na base, para ir construindo esse conhecimento. Então, a gente vai ver sequência, contagem, antecessor e sucessor, assim como a gente tem ali o trabalho que a gente faz com as crianças, para depois chegar nas operações mais avançadas que necessitam de estratégias de cálculo mental. Esse curso ele foi construído por mim e pela professora Sabrina com a ajuda de um grupo de professores que se prontificou a participar conosco naquele período da pandemia. Então, não foi assim que a gente trouxe um material e determinou um período. Não, tudo isso a gente foi trabalhando junto com os professores. O material ele foi construído, já foi reestruturado, reelaborado, reeditado por 15 vezes, porque a gente está sempre melhorando esse material, aprimorando esse material. E o tempo que nós necessitamos para fazer esse trabalho com vocês, a gente percebeu que também não é um tempo curto, a gente precisa dessas 15 semanas, tá? É uma imersão, a gente fala, mas é uma imersão que dura aproximadamente 15 semanas, porque a gente precisa que o conhecimento, ele precisa dormir. Então, a gente vai passar um conhecimento para vocês vão praticar aquelas atividades, ele precisa ser internalizado por vocês. Então, não adianta a gente querer correr, fazer uma semana de curso de 3, 4 horas seguidas, porque isso não vai funcionar. Então, vocês vão receber as tarefas, vocês vão ter tarefas diárias para fazer, de segunda a sexta-feira, e o encontro semanal que vai acontecer na segunda-feira, às 19 horas. É um encontro síncrono como esse, onde a gente ensina para vocês as tarefas que vocês vão ter naquela semana, algum conhecimento vinculado com as tarefas, e ao mesmo tempo nós vamos trazer atividades práticas que vocês podem já estar aplicando, levando para a sala de aula. No momento que vocês vão aprendendo conosco, vocês já vão podendo levar esses conhecimentos para trabalhar com os alunos de vocês na sala de aula. Tá? Então, esse é o curso do primeiro módulo. Depois desse, a gente tem um outro módulo. Quem faz o módulo 1 pode fazer o módulo 2, que é um módulo voltado para o ensino de frações decimais e porcentagem com cálculo mental, mas para poder fazer ele, vocês precisam fazer o módulo 1. O módulo 1, que é o curso que vai iniciar a semana que vem, ele tem um custo, tá? De R$ 297 é a inscrição.
tá? Porque a gente também precisa manter algumas coisas que nós temos aqui, os livros, algumas coisas que a gente também precisa, às vezes, de uma verba. Então, a gente cobra esses R$297, mas a gente oferece para vocês todo o material, tá? A única coisa que vocês precisam é fazer a impressão desse material quando a gente manda. Semanalmente, a gente vai estar mandando para vocês as 5 folhinhas que vocês precisam imprimir para resolver as tarefas que a gente vai mandar para vocês fazerem, tá? Então, basicamente é isso. Esse curso está iniciando na semana que vem. Eu acho que até a professora Sabrina poderia postar aqui na nossa conversa, ou depois até no grupo, as inscrições. No grupo? Tá, as inscrições para quem tiver interesse em participar, tá? É uma excelente oportunidade para vocês também aprenderem cálculo mental para poder trabalhar na sala de aula. Esse livro aqui, eu esqueci de falar, os alunos recebem de forma gratuita. Então, a gente usa esses recursos de projetos que a gente tem na universidade e manda os livros gratuitos para os alunos nas escolas. E agora, complementando o que a Dani falou do curso, que a gente teve esse grupo de professores participando, o material do Liken também não foi feito com a gente sentado e construindo o material. A gente faz o material, leva para a escola, vê como os alunos se sentem, volta, mexe nele, leva de novo. Tem os professores dizendo, Sabrina, a caixinha ficou muito pequena, Sabrina, tem muita atividade, Sabrina, os meus alunos não conseguiram fazer. Então, Sabrina e Danilene, né, a gente está junto nesse, mas a gente constrói com a ajuda dos professores. A gente não sentou um dia e disse, vamos criar um material e criamos o material do ano inteiro, para todos os anos. Não funcionou dessa forma. Então, gente, este é o Liken. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. A gente vai fazer, então, essa primeira aula do curso na semana que vem. Eu convido vocês a participarem da primeira aula, onde a gente vai falar só do curso, e vocês podem decidir depois se vocês querem continuar o curso ou não. Então, eu vou colocar ali no grupo o link das inscrições, e para vocês se inscreverem, e depois, se vocês gostarem do curso, a gente pode vocês efetuam a matrícula. Então, estão todos convidados na segunda-feira, eu acho que é 7h30, tá no manual ali. Convido vocês, e vocês podem convidar quem quiserem, enfim, para assistir a primeira aula do curso. Ok? Então, a gente encerra, eu vou parar a gravação, mas depois eu quero falar mais uma coisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Para nós, só funciona o nosso trabalho quando a gente tem professores que estão junto conosco, trocando ideia, estudando, trazendo novas demandas. Então, para nós é um grande momento de muita gratidão vocês estarem aqui. Muito obrigada.